Eita, era para ter avisado antes. Tem um probleminha quando você começa a gravar, aí ele tira alguém da sala. Parece que foi Roberto. Quando eu fui ler, eu cliquei sem querer. Aí qualquer coisa aí, o Roberto é só voltar, que aí ele aceita normalmente. Curiosamente, ele não aceita alguém quando está gravando, beleza? Então, vamos lá, né? A gente está num assunto que é um assunto complexo, mas é um assunto muito importante, tá? Para a área para que você seja um profissional da educação física. Ontem comecei a falar uma coisa, pensando que estava dando aula para vocês. Aí comecei a falar, né? De um assunto, que um assunto assim, de caráter filosófico, digamos assim, né? Da educação física, de postura profissional. E eu falando, porque o assunto é difícil, mas eu fazendo, tentando convencer vocês da importância de compreender o assunto e aplicar na prática. E eu vendo, só descobri que eu não estava falando com vocês, porque eu sei que a turma de fisiologia tem 27 alunos. Aí eu vi um negócio aqui crescendo, 30, 35, 40 alunos, oxente. Aí eu toquei que eu estava na turma errada, eu estava na turma de treinamento esportivo. Quer dizer, eu não estava na turma errada, eu estava na turma certa, né? Só que eu estava pensando que estava falando para vocês. Então, vou aproveitar e falar hoje também, né? É um assunto complexo, deu para ver, né? Vocês sentiram que é um pouco difícil o assunto, mas é um assunto muito necessário, porque, assim, ó, a educação física tem um probleminha. É uma profissão que você pode ter você sofre uma forte tentação de cair na tentação de fazer não o melhor. Ou seja, só faz, mas não compreende o que faz. Entendeu? Aí ontem eu estava apresentando 3 argumentos importantes, interessantes, para a gente ver como as coisas estão mudando, né? Primeiro, acho que eu falei para vocês isso já, né? Mas eu vou juntar 3 coisinhas aqui. Eu vi o dono da Corvo dando uma entrevista, ele falando uma coisa muito interessante, falando assim, ó, profissional que está fazendo só um feijãozinho com arroz vai ser substituído pela máquina. Pelo robô, ele fala, né? Na verdade, isso é plenamente verdadeiro. A gente está na era da inteligência artificial. O nosso celular já tem inteligência, já conta com inteligência artificial. Tá? Aí vamos outra questão. Depois eu vou juntar essas 3 coisas. Uma pessoa muito próxima a mim, tem alguém aqui que paga treinamento esportivo. Eu vi essa conversa ontem, porque não era para falar para eles ontem, era para falar para vocês hoje. Mas foi bom. Uma pessoa muito próxima a mim veio me pedir para eu indicar um personal treino para ela. Essa pessoa não é daqui de João Pessoa, não. Vou nem dizer a cidade. Coisa boa a gente tem nome, endereço, CPF. Coisa ruim a gente não fala nada. Só aprende com o fato. Então ela veio conversar comigo para arrumar um profissional e eu perguntei por que está trocando. Disse que ela contratou uma personal, quer emagrecer, ela é bem gordinha, quer emagrecer. Daí ela contratou uma personal. A personal começou a achar legal, porque a personal já tinha um aplicativo de celular. Aí o aplicativo mostrava os vídeos dos exercícios. Aí ela acompanhou essa pessoa conhecida minha por 3, 4 aulas e acabou, morreu. E ela ia ficar pagando todo mês a personal, só que a personal nem aparece. O primeiro problema é esse, né? Personal que não aparece, já é estranho. Né? Mandou uns vídeos dentro do aplicativo bem feitinho, tá, o material. Só que depois teve outro problema. Ela queria emagrecer. Aí eu olhei os exercícios, só tinha exercícios localizados. Porque dentro de casa, né? Quarentena. Como é que alguém vai emagrecer fazendo exercício localizado? Estranho. O que é que eu fiz com ela? Você quer emagrecer, você tem que ter um treino. Difícil do exercício é se dispor a fazer. Depois que você começa a fazer, é melhor fazer bem feito para não perder tempo. Então ela começou a fazer, ele só faz esse exercício dela, só que você vai fazer o seguinte. Primeiro, em vez de você pagar esse personal, e eu nem vou lhe indicar um por enquanto agora, até porque eu não conheço muita gente da tua cidade, eu vou sugerir que você pegue esse dinheiro e compre um cardiofrequencímetro para você. Bom, de boa qualidade. Então, 400, 500, 600 reais, compra o frequencímetro, bota o frequencímetro, faça o seguinte, faça o primeiro exercício, e entre um exercício e outro você vai correr.
Aí eu calculei, eu medi a frequência cardíaca dela de repouso, estimei a frequência cardíaca máxima dela e determinei uma zona ótima de treinamento. Que no caso dela ficou entre 142, ou foi 152, e 170, uma coisa assim. Só que o localizado não chegava nem a 130. Então, nem demanda metabólica estava tendo. Então, faz o seguinte, faz o primeiro exercício, entre o primeiro exercício e o segundo, agora você vai correr ou caminhar dentro de casa. Desde que tua frequência cardíaca fique lá entre 150 e 170. Quando ela estiver dentro daquela zona, aí você pode parar, isso vai durar 1, 2, 3 minutos. Aí você vai parar e vai para o exercício. Como o exercício dura uns 2 minutos, se durante o exercício que você está fazendo localizado, a frequência cardíaca cair para menos do que o seu 152, se eu não me engano, você para o exercício no meio do exercício, volta a correr e depois completa o exercício. O que é importante? Em vez de apenas fazer aqueles exercícios, você vai fazer todo o treinamento, mantendo a tua frequência cardíaca entre 152 e 170 batimentos. Algo assim, eu não lembro a zona exatamente. Entendeu? O que vai acontecer com isso? Ela vai triplicar o gasto calórico dela numa sessão de exercício. Mas por que eu consegui dar essa qualidade de treinamento para ela? Primeiro, eu medi uma frequência cardíaca, eu estimei uma zona alvo aeróbia para ela, de treinamento, que é o que a gente vai, é o assunto da aula de hoje, por isso que eu estou falando desses exemplos práticos, tá, concreto. Uma zona aeróbia de treinamento, entendeu? Confortável para ela, que a zona aeróbia ninguém morre, ninguém sofre, só se for fazer trabalhar na aeróbio, entendeu? E graças ao fato que eu não me limitei somente a fazer exercício. Ou seja, quando o dono da Corpus, na entrevista que eu vi ele dando, falou assim, ó, no futuro, quem estiver fazendo só feijão com arroz vai ser substituído pelo robô, é porque é isso. Porque qualquer pessoa que passar um ano dentro de uma academia, aprende nome de máquina, exercício, duração, velocidade. Então, qualquer um faz. Então, mandar essa pessoa que vem me procurar fazer um monte de exercício, botar um vídeo do exercício, qualquer um faz. Aliás, nem desse aplicativo ela precisava. Vai no YouTube que tem um monte. Agora, calcular treinamento, ver a resposta fisiológica, fazer a pessoa fazer o trabalho dentro de uma zona aeróbica de treino, por exemplo, para triplicar o gasto calórico de uma sessão, aí é outra história. Ou seja, o fato é, professor de educação física que só sabe mandar fazer 3 de 10, 3 de 20, corre 5 km, 10 km, não sabe nem o que está fazendo, já era. Terceiro exemplo. Conversando, essa menina que eu falei agora é fisioterapeuta. Vou agora conversar com a nutricionista. Semana passada. Amanhã vai 8 dias. Conversando com essa nutricionista, e ela falando assim, ó, ela pediu por umas orientações de treino e ela tem um personal. Depois que ela conversou sobre o treino dela, falou que esses personagens, assim, ó, só bota para correr. Ou seja, ela me fez umas perguntas e eu dei informações para ela que o personal não tinha dado. Ainda bem que eu não sei nem quem é. Entendeu? Porque assim, ó, o personal só bota para correr. Bota para correr, qualquer um corre. Aí eu terminei, treino, aeróbico, conforto, de descanso. Então, é outra história. Então, essa coisa de só fazer o exercício, qualquer um faz, o aplicativo faz. Tá? Nós já temos, inclusive, 2 sistemas aí bem interessantes que fazem mais do que só isso. Um é o Polar mais caro que tem, aquele modelo mais avançado da Polar, que é o Vantage. O Vantage é um relógio que ele fica monitorando você. Faz várias monitorações em você, do teu estado fisiológico, e diz para você assim, ó, é bom que você reduza a sua carga de treino. Treine menos. Como ele viu que você treinou, que quando você treina fica lá tudo pelo GPS, ele até indica a você, ó, você está fazendo 10 km todo dia, faça só 7 agora. Entendeu? E o outro é o chamado PK, Peak Training. Você pode entrar no Facebook e tem lá um site, tem um site também do Peak Training, que é um site que é interessante, que já é o Uber do educador físico. Ou seja, você entra no site, se cadastra, ou como usuário, ou como professor. Se você se cadastrar como usuário, ele vai fazer algo parecido com o que o Polar faz. Com os dados que você vai fornecendo para ele, de treinamento, que tudo que você treina é mandado para eles, tá? Pelo aplicativo. Eles vão dizendo, treine mais, treine menos, aumenta a distância, reduz a distância. E se você quiser, eu sou profissional, eu me cadastro no Peak Training como profissional. Aí, aquelas pessoas que são usuárias me encontram, igual o Uber mesmo.
tanto para um treino avulso, tipo, eu viajei para Recife, eu quero um cara para me acompanhar no treino de hoje. Aí eu vou lá no Pique Treino, encontro uma pessoa perto que está disponível, chama a pessoa e a gente se encontra e ele vai dar treino para mim. Entendeu? Ou então, eu moro em João Pessoa, procuro lá, vou lá no perfil dos treinadores de João Pessoa que estão cadastrados e aquele cara vai ficar orientando meu treino, com base naquilo que o Pique Treino já dá. Então, veja que já temos 2 sistemas que não é só dizer corra tanto, mas esse corra tanto é baseado nas suas respostas fisiológicas. Então, a coisa está mudando muito, tá? Ou seja, se você não entender o mais básico do mais básico, para que você não fique só prescrevendo o treino sem saber nem o que está fazendo, é esse assunto de hoje, tá? É o assunto de metabolismo aeróbio, anaeróbio e limiar anaeróbio. Essa intervenção que eu fiz com essa amiga minha foi justamente baseada nesse conceito. Aí vai acontecer que ela vai treinar bem mais agora, vai emagrecer, provavelmente, entendeu? E, até porque está fazendo dieta também, e só que vai ter uma hora que ela vai estabilizar, ela vai treinar, fazer dieta e não vai emagrecer. O que eu vou fazer? Eu vou transformar o treino dela aeróbio num treino anaeróbio. Então, eu vou dizer agora, vai ser diferente, vai ser assim, ó, durante a corrida agora, tem que dar mais do que 170. E durante os exercícios localizados, tem que dar mais do que 150. Então, ela vai dosar a carga de treino dela para que ela gaste muito mais energia no exercício e, consequentemente, aumentar a chance de emagrecer. Beleza? Isso era só para começar a aula de hoje, mas tem uma coisinha aqui, do Moisés, professor falando sobre inteligência artificial, tem uma série de documentários na Netflix, chama-se Mundo Mistério, que tem um episódio que fala um pouco sobre a IA. Vale a pena ver? Ah, já vi, sim, já vi, com certeza. Tá? Inclusive, o lado ruim, o lado bom e o lado ruim também da inteligência artificial, tá? Existem alguns problemas. Tem um cara que escreveu um livro muito interessante, ele mostrou 2 grandes ameaças que podem destruir, provocar um colapso na humanidade. Um dos colapsos seria justamente uma pandemia. Ele falava em 2002, ou 2012, ou coisa 2012. É um livro que ele escreveu. Ele colocou 10 ou eram 15, pena que eu não salvei essa matéria. Previsões do que poderia acontecer, que é possível que aconteça, que geraria um colapso do planeta. Aí outro é uma pane geral na internet, para tudo, né? Vai parar banco, mercado financeiro, vai ser um tumulto, entendeu? E outra é a inteligência artificial, porque a máquina vai aprendendo muito, vai ser numa velocidade tão grande que ela vai controlar a gente. Não mais a gente controla ela, tá? Então, tem os 2 lados da inteligência artificial, beleza? Bom, mas voltando para cá, né? Como eu falei para vocês, eu ia começar essa aula de hoje revisando a aula anterior. E então, vamos nessa. Eu acho que o que eu vou falar agora já está muito claro, né? Que é a participação dos carboidratos, das gorduras e das proteínas durante o exercício. Então, os carboidratos se estocam no músculo na forma de glicogênio, que é um monte de glicose grudada uma na outra. As glicoses se soltam e caem na glicólise. Ou então, glicose vinda do sangue cai na glicose. Uma sequência metabólica com 10 reações e que produzem 4 ATP. O produto final da glicólise é o piruvato, que em condições aeróbias, esse piruvato vai virar acetilcoenzima A e entra no ciclo de Krebs. Função primordial do ciclo de Krebs: arrancar hidrogênios da molécula, arrancar hidrogênio da molécula e um transportador chamado nicotinamida adenina dinucleotídeo, ou NAD, manda esse hidrogênio para a cadeia de transporte de elétrons. Em todas essas cristas mitocondriais aqui, a mitocôndria toda invaginada, tá? Então, nessas cristas mitocondriais, tem a maquininha que vai usar a energia do hidrogênio para ressintetizar a molécula de ATP. Acontece que, quando esse hidrogênio chega bem no final da cadeia, ele não consegue sair sozinho daí. Se ele não sair, a via começa a ficar lenta. A via fica num certo limite. Alguém tem que tirar ele daí. Quem tira? O oxigênio. Quem mandou esse oxigênio para o músculo? O coração. Então, a capacidade aeróbia determina muito quanto que você consegue usar de atividade mitocondrial. E, de fato, toda a ATP produzida pela mitocôndria é uma produção que nós chamamos de produção aeróbia de energia.
justamente porque é dependente do oxigênio. Tá? E as gorduras, como é que eu uso? Os ácidos graxos, que formam os triglicerídeos, entram no músculo, ou então o músculo já tem um pequeno depósito de gordura, então os ácidos graxos entram na mitocôndria, sofrem um processo de beta-oxidação, que nada mais, nada menos é do que transformar aquela cadeia de carbono, que é a gordura, em vários pedacinhos de 2 em 2 carbonos. Cada 2 carbonos é exatamente o quê? É exatamente uma acetilcoenzima A. Está aqui, ó. A partir daqui, o metabolismo das gorduras é igualzinho ao metabolismo dos carboidratos. Ou seja, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, lançamento de hidrogênio na cadeia de transporte de elétrons e produção de energia. E as proteínas? Proteínas, o ideal é que a gente use o mínimo. Tá? O ideal é que a gente use só 2% da ATP produzida numa sessão de exercício é que seja de proteína. Mas quando eu vou usar proteína, eu uso alguns poucos aminoácidos vindos do sangue e que vira piruvato ou vai direto para o ciclo de Krebs, mas notem que a produção de energia vai ser toda dentro da mitocôndria. Não há produção de energia pelas proteínas fora da mitocôndria, nem pelas gorduras, né? Ou então, a própria massa muscular se desfaz, eu sofro uma proteólise, um catabolismo proteico durante o exercício e, mesma coisa, uns aminoácidos viram piruvato, que vira acetilcoenzima A, e outros aminoácidos já entram direto na cadeia, no ciclo de Krebs. Enfim, produção anaeróbica de energia só pela glicólise, mesmo assim, só 4 ATPs, só 10% da energia da glicose, já que um mol de glicose tem energia para produzir 40 ATPs, e só 4 é fora da mitocôndria, é no citosol. Então, isso aqui eu chamo de produção anaeróbia de energia. Tá? Como essa produção anaeróbia tem como resultado final piruvato, que pode virar acetil, mas se o exercício estiver anaeróbio, pode virar lactato, então eu chamo esse metabolismo de metabolismo anaeróbio lático. Isso porque existe um outro metabolismo, tá aqui, que é o metabolismo anaeróbio alático, que é dependente da fosfocreatina, ok? Então, eu já fiz perguntas para vocês, né? Terminei uma aula fazendo essas perguntas, dei vários exemplos de exercício, e vocês foram me dizendo se era aeróbio ou anaeróbio, tá bom? Inclusive, eu acho que hoje eu vou botar um questionáriozinho com várias perguntas, com várias situações de exercícios, para você dizer se é aeróbio, anaeróbio lático, alático ou aeróbio, tá bom? Vou botar no cigarro, isso é importante, essa tarefa. Bom, aí semana passada, aliás, aula passada, eu expliquei para vocês o seguinte, número 1, o nosso metabolismo é quase que essencialmente aeróbio. Então, aí eu mostrei em números que um mol de glicose produz 40 ATPs e um mol de gordura produz 460 ATPs. Ou seja, gordura e carboidrato juntos, que é quem mais produz energia, no repouso e no exercício, produzem 500 ATPs. Das 500 ATPs, apenas 4 são produzidas fora da mitocôndria e 496 dentro da mitocôndria. Então, nosso metabolismo ele é eminentemente aeróbio. Mas aí, por que eu preciso desses 4? É desprezível. Preciso por quê? Se eu começar a fazer um exercício muito intensamente, eu gasto muitas ATPs, e eu devo lembrar vocês isso aqui, ó, que eu falei para vocês. Toda a ATP que eu tenho dentro do meu corpo, 80 a 100 gramas de ATP, só dá para 4 segundos de exercício, de vida. Isso quer dizer que eu tenho que estar sempre ressintetizando a molécula de ATP. Quer dizer também que no exercício, como um exercício muito intenso, eu gasto muito ATP, eu tenho que ressintetizar ATP com extrema velocidade, já que a ATP que eu tenho dentro do meu corpo inteiro só dá para 4 segundos de vida. Só quem consegue produzir ATP com alta velocidade, embora com baixa quantidade, é o metabolismo anaeróbio. Da fosfocreatina, que eu falei bastante, terminei essa aula aqui semana passada, dando um exemplo da prova de 100 metros, falando muito do Usain Bolt, e
da glicólise. Tá? Agora, o metabolismo anaeróbio ele tem a vantagem, produz ATP rápido. Primeira questão. Segunda questão, quando é que esse metabolismo precisa entrar muito em ação? É quando a mitocôndria não dá conta de produzir ATP naquela velocidade compatível com aquele exercício. E quando é que a mitocôndria não dá conta de produzir ATP com uma velocidade compatível com o exercício? Quando a quantidade de oxigênio que chega na mitocôndria não é suficiente para remover os hidrogênios daqui. Para remover esses hidrogênios. Então, toda vez que faltar oxigênio na mitocôndria, eu tenho que apelar para um aumento da velocidade aqui, ó. Tanto da atividade da fosfocreatina, como da glicólise. Lado bom, eu resolvo o problema da falta de oxigênio quando o exercício está intenso. Lado ruim, a quantidade de fosfocreatina só dá para 7 segundos de exercício, 15 com o restinho que sobra. E o outro lado ruim é que a glicólise continua o serviço da fosfocreatina. Só que se a glicólise ficar muito intensa, e eu estiver fazendo um exercício em intensidade máxima, estou correndo a maior velocidade que eu posso, a glicólise vai produzir uma acidose, e essa acidose gera a fadiga. Se eu estiver fazendo exercício em intensidade máxima, essa acidose vai aparecer entre 30 e 40 segundos. Então, eu só conseguiria fazer 30 segundos de exercício de máxima intensidade, porque até aí, a partir daí, a acidose é tão intensa que eu não consigo mais realizar o exercício. Tá? Aí, para entender o que é essa acidose, o que é a fadiga muscular, então, na aula passada, nós colocamos uma lupa aqui nessa glicólise e vimos isso aqui, ó, que foi a glicólise. Tá? O que é que nós vimos? A glicólise é uma sequência de 10 reações. Veja que tem 11 aqui, mas é porque quando o produto final é piruvato, o normal é piruvato virar acetilcoenzima A, mas diante da acidose, o piruvato, para tentar diminuir a acidose, reage com hidrogênio e vira piruvato, e vira lactato. Então, o piruvato pode virar acetil ou pode virar lactato. Ok? Então, o que ocorre? A glicose é uma sequência de 10 reações, cada reação catalisada por uma enzima. A primeira reação é o gasto de uma ATP, embora a glicólise seja feita para produzir ATP, na verdade ela começa fazendo o contrário, ela gasta ATP. Ela gastou ATP porque ela ganha um fosfato. Aí depois ela gasta outra ATP para ganhar outro fosfato. Então ela fica com 2 fosfatos. Daí vai acontecer que essa molécula de glicose se parte em 2 pedaços. Do que se parte em 2 pedaços está aqui. Aí ela começará agora a produzir energia. Então, ela vai produzir 4 ATPs, como eu já disse, mas antes de produzir ATP nela, ela já garante uma produção de ATP lá dentro da mitocôndria, porque existe aqui uma reação, ó, em que a glicólise doa um hidrogênio. Então, o transportador de hidrogênio, a nicotinamida, a adenina de nucleotídeo, arranca o hidrogênio da molécula e manda lá para dentro da mitocôndria. Quando eu estava dando essa aula semana passada, eu falei para vocês assim, ó, preste muita atenção aqui, nessa NAD para entrar na mitocôndria, porque é aqui que começa o problema da fadiga muscular. Só que eu continuaria com a glicólise. E de fato eu vou continuar. Tá? Eu vou aqui abrir a animação, só vou mostrar rapidamente essas fases. Tá? A glicose vai ter que entregar, a gente já sabe que ela produz 4 ATPs. Como é que ela produz? Entregando fosfato. Para entregar fosfato, ela tem que ganhar fosfato primeiro. Por isso que a primeira reação é ela ganhar um fosfato. A segunda reação ela vai virar frutose. Na terceira reação, ela vai ganhar outro fosfato. Então, a glicose fica com 2 fosfatos. Aí ela vai se partir. Aí vem aquela fase que ela doa hidrogênio. É a próxima fase. Ela doa hidrogênio. Pronto. Nada de um lado, nada do outro. Só que veja, eu vou dar um replay aqui, que essa é uma fase muito importante. Primeiro, porque é a fase que vai explicar a fadiga. E segundo, que é a fase que essa doação não é de graça. Tá? Ela doa hidrogênio que tem energia e ela recebe o fosfato. Olha o replay aqui, ó. Ela está doando hidrogênio e ganhando fosfato. Ela diz, toma hidrogênio, que tem energia, então me dê um fosfato, que também tem energia.
Então, ela faz uma troca. Ela doa energia e recebe um grupamento que pode ter energia também. Tá? Então, na verdade, nessa hora, ó, a glicose, a ex-glicose, né, normalmente ela agora ela é gliceraldeído, ou glicerato, tanto faz, ela está com 4 fosfatos. A partir desse momento em que a glicose, a ex-glicose, agora está com 4 fosfatos, que é o difosfoglicerato, ela vai doar cada um desses 4 fosfatos. Ou seja, para ressintetizar 4 moléculas de ATP. Tá? Então, aqui estão as reações todas. Vou mostrar aqui rapidamente, né, já que eu abri. Primeiro, ela produziu um ATP, já doou 2 daqueles fosfatos que ela tinha ganhado, e ela faz um processo de preparação agora, mudando a posição do fosfato, para que, bioquimicamente, ele consiga entregar o fosfato, sofre uma outra modificação com formação de água. Pronto, e agora ela está pronta para entregar esse fosfato. E entrega agora esses 2 fosfatos para a ADP, fosforilando assim a molécula de ADP, transformando-a em ATP. E o produto final é o piruvato, beleza? O caminho natural do piruvato é virar acetilcoenzima A. Entretanto, como eu mostrei na aula passada, não vou detalhar tanto aqui, se faltar oxigênio na mitocôndria, a mitocôndria não dá conta de produzir tanto ATP. Aí a glicólise fica muito intensa para produzir aquela quantidade de ATP que a mitocôndria não está conseguindo. Nem vou detalhar esse assunto agora, eu falei bem detalhadamente na aula passada, porque eu vou falar tudo isso de novo, só que de um outro modo, de um modo mais matemático aqui, tá? Por isso que eu vou pular. Vou pular para dizer assim, ó, a glicose fica muito intensa, como fica muito intensa, produz muitas NADs, muito hidrogênio. O problema é que a membrana mitocondrial é impermeável para o hidrogênio, de modo tal que se o hidrogênio quiser entrar, tem que ter um transportador. O transportador é uma proteína que lança o hidrogênio dentro da mitocôndria, feito dos aminoácidos malato e do aminoácido aspartato. Então, por isso que é chamado de lançadeira de malato aspartato. O problema é que a quantidade de lançadeiras de malato aspartato aqui na mitocôndria, na membrana mitocondrial, é limitado. Não tem tanto assim. Isso quer dizer que, enquanto o exercício estiver aeróbio, a mitocôndria dá conta do recado e a glicose trabalha pouco. Mas na hora que aumenta a intensidade do exercício e meu coração já não consegue mandar oxigênio suficiente para aquela intensidade do exercício, a mitocôndria pede socorro à glicólise. A glicólise começa a trabalhar muito, começa a produzir muitas NADs e a quantidade de hidrogênio aqui fica maior do que o número de lançadeiras. Resultado, eu vou ter acúmulo de hidrogênio. O acúmulo de hidrogênio vai provocar dor, vai provocar inibição da enzima fosfofructoquinase e vai provocar inibição da ATP. E uma menina aí bem falou que ela leu que o hidrogênio também pode se ligar ali na cabeça da miosina, impedindo a contração muscular. Mas mesmo que se ligue ou não, o fato é que só o fato de a enzima ATPase estar inativada, se não tem ATPase, não tem quebra de ATP. Se não tem quebra de ATP, não tem contração muscular. Então, vai ser impossível você manter aquela mesma intensidade de exercício. Primeiro, porque dói. Segundo, porque ao inativar a enzima fosfofructoquinase, não tem glicólise. Se não tem glicólise, não tem produção rápida de ATP. Se não tem ATP, não tem contração muscular. Nesse momento, o músculo está com pouco ATP, mas ainda tem um pouquinho. Só que nem aquele pouquinho de ATP que tem no músculo consegue ser quebrado para a contração muscular, porque a enzima ATPase está inativada. Ok? Então, você simplesmente não consegue mais manter o exercício. Você consegue fazer lá 12 repetições na musculação, mas por mais que você tente, você não consegue fazer a 13ª repetição. Ok? Então, finalmente, eu terminei a aula passada dizendo que, nessas condições, quando o músculo acumulou hidrogênio aqui, eu tenho esses sintomas aqui, não vou conseguir manter o exercício, mas aí o músculo tenta se livrar desse hidrogênio. O que é que ele faz para se livrar desse hidrogênio? Número 1. O piruvato, como vocês estão vendo aqui, ó,
pega 2 hidrogênios e vira lactato. Como, de fato, está mostrado aqui, ó. A diferença de um piruvato para o lactato é o quê? É o hidrogênio, ó. Tá? Então, o piruvato pegou 2 hidrogênios e virou lactato. Já reduziu a quantidade de hidrogênio na mitocôndria, né? No citosol, né? Já retardou esse acúmulo de hidrogênio. Tá? Outra coisa que ele faz, tem uma proteína aqui chamada de carnosina, eu anotei bem aqui o nome mesmo, ó, carnosina, e ela também consegue pegar hidrogênio. Ela pega hidrogênio também. Então, pega hidrogênio, retardando a acidose. Aí eu falei também que o último suplemento que foi inventado, descoberto, que tem um efeito verdadeiro, é um aminoácido chamado, um suplemento chamado beta-alanina. Beta-alanina. A beta-alanina, quando chega no músculo, se transforma em L-carnosina, e a L-carnosina tem efeito tampão. O tampão é tudo aquilo que pega hidrogênio para reduzir a acidose. Tá? E a terceira providência que o exercício faz, que o músculo faz, para se livrar do hidrogênio, é mandar o hidrogênio para fora, lá para fora do músculo. Acontece que quando o hidrogênio vai lá para fora, o sangue começa a ficar ácido. E o sangue ácido vai matar você. Então, o que acontece? O corpo vai... Agora, o problema é do sangue. O sangue vai ter que se livrar do hidrogênio para não ficar ácido. O que é que ele faz? Bicarbonato, que já existe no sangue, reage com hidrogênio e vira ácido carbônico. Primeira questão. Aí o ácido carbônico vira CO2. Só que aí você não vai morrer com acidose, mas vai morrer intoxicado com CO2 dentro do seu corpo. Acontece que quem faz a gente ter vontade de respirar é a presença de CO2 no nosso sangue. E de hidrogênio também. Então, o que vai acontecer? Como eu estou jogando muito hidrogênio no sangue, eu começo a respirar bem muito. Moral da história. Se eu vou falar com vocês, eu vou falar isso com muito detalhe lá no último assunto do semestre, tá? Que é sistema respiratório. Mas moral da história. Toda vez que eu estou correndo e eu estou respirando, mas eu consigo conversar enquanto eu respiro, isso indica que aquele exercício é um exercício aeróbio. E toda vez que eu estou fazendo um exercício, se eu estou ofegante durante o exercício, aquele exercício é anaeróbio. Porque se eu estou ofegante, é porque eu estou tendo que tirar muito CO2 dentro do meu corpo. Se eu estou tirando muito CO2, é que tem muito CO2 no sangue. Se tem muito CO2 no sangue, é que o músculo jogou muito hidrogênio. Se o músculo jogou muito hidrogênio, é que ele estava tentando se livrar do hidrogênio. Se ele estava tentando se livrar do hidrogênio, é que ele estava com acúmulo. Se ele estava com acúmulo, é porque a glicose estava intensa. Se a glicose estava intensa, é porque faltou oxigênio na mitocôndria. Então, eu estou fazendo um exercício anaeróbio. Aí, por isso que eu disse a vocês que eu espero que vocês, no final dessa semana, quando vir alguém correndo, consigam dizer assim, o cara está lá ofegante. Eu falei desse jeito, né? Quer dizer que ele está ofegante e tentando metabolismo anaeróbio. Se está ofegante é porque é anaeróbio. E anaeróbio, a glicose está intensa. A glicose está intensa porque aquela velocidade que ele está correndo está maior do que aquela velocidade, do que a quantidade, a capacidade do coração dele de mandar oxigênio para a mitocôndria dele. Ô, professor. Pois não. Mas a pessoa pode estar num ponto tão alto de sedentarismo que ela pode chegar a ficar ofegante com qualquer exercício, né? Isso, exatamente. Então vai acontecer assim, ó. Uma pessoa vai ficar ofegante. Ou seja, o exercício para ela está sendo anaeróbio. Talvez com 6 km por hora. Se for muito sedentária. Só de caminhar já fica ofegante. A maioria da gente fica ofegante, vai ficar ofegante entre 8 e 12 km por hora. Tá? Como eu treino, eu fico ofegante a partir de 14 por hora. Mas atletas de alto nível só ficam ofegante a partir de 20 km por hora. Esse ofegante, e a sua pergunta é interessante, porque esse ofegante é exatamente o que nós chamamos de limiar anaeróbio, que é o assunto novo da aula de hoje, que é isso aqui, ó. A sua pergunta foi bem pertinente, tá? O que vai acontecer é que o limiar anaeróbio é aquela hora que a glicólise começa a trabalhar muito, porque para aquela intensidade de exercício, o coração não manda o oxigênio necessário.
Só que esse limiar anaeróbio depende de quê? Depende do tamanho do coração, que depende do quão treinada aquela pessoa é. Entendeu? Então, é exatamente isso. Beleza? Pronto. Então, até aqui eu fiz um resumo da aula passada, tá? E acrescentei algumas pequenas informações, tá? Agora a gente vai ver esse mesmo conceito, limiar anaeróbio, tá? Você já deve ter em mente isso aqui, né? Que esses slides você já viram aqui umas 50 vezes. E deve ter em mente isso aqui, tá? O que eu estou fazendo aqui, ó, é um teste ergométrico. Eu quero saber qual é o limiar anaeróbio de alguém. A partir de que momento o exercício para essa pessoa deixa de ser aeróbio e passa a ser anaeróbio, tá bom? Sem querer complicar a cabeça de vocês, eu vou também dizer no final desse slide que praticamente não existe exercício anaeróbio. Todo exercício é aeróbio. Tá bom? Mas só guarde isso. Não se assuste com isso agora, não. Tá bom? Então vamos lá, o que eu quero mostrar para vocês aqui. Já assustou, professor. Já assustei, né? Entendeu? Era para ter falado só no fim. Era só no fim. Vamos entender ainda. Vamos entender que nem o livro, tá? Exercício aeróbio e anaeróbio, tá? Mas vocês vão entender. Eu vou só mudar o termo. Tá? O que acontece é o seguinte. É um teste ergométrico, então eu estou na esteira, aí eu vou correr, vou caminhar a 6, correr a 8, 10, 12, 14, até não aguentar mais. Tá? Nesse teste, eu vou conseguir achar o meu VO2 máximo, né? Que é o máximo consumo de oxigênio que eu tenho no exercício até eu não aguentar mais. É o máximo de oxigênio que eu consumo. VO2 máximo é uma variável extremamente importante para tudo que a gente faz no exercício. Por exemplo, eu só consigo saber que alguém gastou 500 calorias numa sessão de exercício por causa do VO2, por causa do volume de oxigênio que eu consumi naquele exercício, ok? Então, nesse teste ergométrico, eu vou conseguir ver o VO2 máximo e vou conseguir ver o limiar anaeróbio. É aquela velocidade que o exercício deixa de ser aeróbio e passa a ser anaeróbio, na linguagem de agora. Ou eu vou dizer assim, não é que o exercício virou anaeróbio. Eu vou ver aquela intensidade de exercício em que a glicólise começou a trabalhar muito e vai gerar acidose. Professor. Para não chamar de exercício anaeróbio, tá bom? Pois não, alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Geralmente, nesses testes ergométricos, além da velocidade, eles também colocam uma dificuldade que é a inclinação da esteira, né? Para a pessoa ficar ofegante mais rápido, né? Ou não? Exatamente. O que importa é aumentar a intensidade do exercício. Eu posso aumentar a intensidade do exercício só pela velocidade, ou então só pela inclinação, ou então pelos dois. Não importa que o exercício fique mais intenso. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Eu estou em repouso. Para o repouso, esse repouso aqui, ó, tá? Isso aqui. Vamos para cá, ó. Se eu estou em repouso, eu estou fabricando ATP mais aonde? Mais na mitocôndria, ou mais na glicólise, ou mais na fosfocreatina? Mitocôndria. Deixa eu ver se alguém vai querer falar. Muito, mais pouco ou mais muito? Mais muito, né? Muito mais ATPs, né? Porque a célula foi feita para produzir ATP a partir da mitocôndria, né? A glicólise e a fosfocreatina participam bem pouquinho, tá? Então tá aqui, ó. Eu estou em repouso, eu estou gastando 100 moléculas de ATP por minuto, tá? Esse número não existe, é muito mais que isso, tá? É só para a gente fazer a conta fácil aqui. Das 100 moléculas de ATPs que eu estou produzindo, 98 é na mitocôndria, certo? Eu devia ter dito assim, né? Uma é na fosfocreatina e a outra é na glicólise. Nesse exemplo aqui, eu desprezei a fosfocreatina, mas ela existe, tá? Então, seria algo do tipo assim, 97 na mitocôndria, 2 na glicólise e 1 na fosfocreatina, tá bom? Mas esqueçamos a fosfocreatina, que não vai fazer diferença nesse entendimento aqui, não. Tá? É óbvio isso aí, né? Meu corpo foi feito para produzir ATP na mitocôndria. A glicose está trabalhando? Tá, mas muito pouquinho. A fosfocreatina
está entregando fosfato para o ADP também, mas bem pouquinho, tá? Aí, do nada, eu comecei a caminhar a 6 por hora. Aqui, ó. Obviamente que do repouso para uma caminhada de 6 por hora, eu vou gastar muito mais energia. Eu vou queimar muito mais ATPs. Então, eu vou ter que ressintetizar muito mais ATPs. Quanto? 500. Então, passei a queimar 500 ATPs. Isso quer dizer que eu vou ter que ressintetizar 500 ATPs. O que vai acontecer, então? A minha mitocôndria vai ficar muito mais ativa, ciclo de Krebs vai acontecer com muito mais velocidade, tudo vai acontecer mais velozmente, muito mais gordura vai cair aqui na mitocôndria, para fornecer o substrato, que é o acetilcoenzima, para o ciclo de Krebs remover o hidrogênio. Então, a minha mitocôndria vai produzir agora 400 ATPs. Aumentou bastante, né? Só que minha glicose também, ó, vai produzir agora 100 ATPs. Ela saiu de 2 para 100. Ela passou a produzir muitas ATPs. Tá? Acontece que para a minha mitocôndria produzir 40 ATPs, isso quer dizer que muito hidrogênio vai acumular aqui, ó. Se muito hidrogênio vai acumular aqui, o que é que eu preciso? De muito oxigênio para remover. Nesse exemplo fictício, eu estabeleci que para tirar esses hidrogênios lá, eu preciso de 1 litro de oxigênio. Ok? Veja que eu já conheço essa pessoa, e essa pessoa tem o coração dela, consegue mandar no máximo, tá aqui, ó, tá? O VO2 máximo dessa pessoa é 2,5 litros. É o máximo que o coração dela consegue mandar de oxigênio, tá? Para os músculos consumirem. Vamos lá, olha só. Pergunta, e vou querer que vocês respondam, tá? Para que essa pessoa ressintetize 400 ATPs, acompanha o mouse aqui, ela precisa de 1 litro de oxigênio. Esse exercício dessa pessoa vai ser aeróbio ou anaeróbio? E por quê? Vamos lá, vamos ver quem fala aí. No chat ou por voz, como quiserem. Eu não sei se está certo, mas eu acho que predominantemente aeróbio, por ela não estar utilizando da capacidade máxima dela. Do oxigênio. Pronto, exatamente. Marcos também falou aí, aeróbio. Muito bem, deixa eu voltar para o slide agora. Tá? Então, é exatamente isso. Isso quer dizer que a mitocôndria dessa pessoa precisa começar a trabalhar desesperadamente. Pode estar no chat aí, sim ou não? E por quê? Quem quiser falar. Claro que a mitocôndria, a glicólise, acho que eu falei a palavra errada, eu vou já repetir a pergunta. Isso significa dizer que a glicólise dessa pessoa precisa começar a trabalhar desesperadamente? Claro que não. Porque se... Ivna ia falar, pode falar, Ivna. Eu ia dizer, ainda não. Ainda não, pronto, ainda não. Por quê? Porque a quantidade de oxigênio que a mitocôndria precisa, o coração dela consegue mandar. Então, como a mitocôndria vai estar dando conta, a glicólise não precisa socorrer a mitocôndria. Beleza? Então, eu vou dizer aqui que o exercício ele é aeróbio, não é isso? Agora, aeróbio em que sentido? Primeiro que a mitocôndria está dando conta do recado. Mas tem um sentido que é o errado. Eu vou dizer que o exercício aeróbio, que é o errado não, é o que faz a gente entender, daqui a pouco, vocês vão entender, que não existe exercício anaeróbio. Olha, quantas ATPs precisam ser produzidas? 500, não é isso? Quantas estão sendo produzidas na mitocôndria? 400. Quantas estão sendo produzidas pela glicólise? 100. Então, esse exercício ele é predominantemente aeróbio, porque a mitocôndria está produzindo mais ATPs do que a glicólise, para garantir a execução daquele exercício. Beleza? Quando eu olhar para esses números aqui, ó, aí vocês vão concluir lá na frente que realmente, sobre esse ponto de vista matemático, não existe metabolismo anaeróbio, tá? Existe a limiar anaeróbio, que é o momento em que a glicose vai ter que trabalhar muito e vai provocar fadiga muscular, certo? Então, vamos lá. Aí eu aumentei a velocidade para 8 km por hora. Acontece que, a 8 km por hora, o meu corpo vai gastar 700 ATPs, tá?
por minuto. Esse valor não existe, tá? É muito mais ATPs que se gastam, ok? Só que aí vai acontecer. A glicólise, ela trabalha durante o exercício. Note que ela vai trabalhando aqui, acompanha o mouse, ela vai trabalhando, vai progressivamente. Ó. Como a velocidade está aumentando de 2 em 2 km por hora, a glicólise também trabalha mais. Se aqui era 100, agora vai ser 120, 140, 160, tá? Então, eu botei de propósito. Para cada 2 km que eu aumento a minha velocidade, considerando que a esteira não está inclinando, como o menino perguntou aí, tá? A minha glicose vai produzir 20 ATPs a mais, tá? Então, vamos lá, 700 ATPs. Se a minha glicólise vai aumentar bem pouquinho, apenas de 100 para 120, o que falta para 700 ATPs, a mitocôndria vai dar conta, ou seja, 580. Ou seja, 580. É que eu risquei aqui demais. Deixa eu apagar aqui. Pronto. 580. 580 mais 120 vai dar exatamente 700 ATPs, beleza? Deixa eu só fazer uma coisinha diferente aqui para deixar mais arrumadinho. Vou apagar aqui. Então, se a 6 km por hora eu estava gastando 400 ATPs e para remover o hidrogênio eu precisava de 1 litro de oxigênio, agora que eu estou gastando, que a minha mitocôndria está produzindo 580 ATPs, isso quer dizer que mais hidrogênio está caindo ali no finalzinho da cadeia de transporte de elétrons. Então, eu tenho que ter mais oxigênio para remover essas ATPs. Então, eu vou aumentar, eu vou precisar de 1,5 litro. Pergunta. Olhando para o oxigênio, o coração vai dar conta de mandar? Vai, porque o VO2 máximo dessa pessoa, olhe pelo mouse, está aqui, ó, é 2,5. Então, eu vou dizer o quê? O exercício, ele continua sendo aeróbio. Por quê? Porque a quantidade de oxigênio que eu preciso, o coração consegue dar conta dele. Vamos ver, eu vou dizer que o exercício aeróbio de novo, sob outro ponto de vista. Por que o exercício aeróbio? Porque das 700 ATPs, a maioria, 580, está sendo ressintetizada pela mitocôndria. E apenas 120 pela glicose. Vou dizer de novo com o exercício aeróbio, por um terceiro ponto de vista. O exercício é anaeróbio, porque a glicólise não está aumentando de maneira desesperada. Ela aumentou bem pouquinho. Apesar de eu ter aumentado a intensidade do exercício, a glicólise não aumentou muito. Se não aumentou muito, ela não está produzindo muito hidrogênio, a ponto de a quantidade de hidrogênio ficar maior do que o número de lançadeiros de malato aspartato. Eu espero que vocês já estejam entendendo esse nome aí, né? Que é aquele transportador de hidrogênio lá na membrana mitocondrial. Beleza? Vamos agora para a próxima situação. Eu aumentei a velocidade para 10 km por hora. O que acontece? A 10 km por hora, eu preciso de 900 ATPs. Eu tenho que ressintetizar 900 ATPs. A glicólise segue aquela sua tendência bem preguiçosa. Para cada 2 km por hora, ela aumenta 20. Então, 100, 120, 140. Ela está trabalhando bem lentamente. Ela aumenta, mas aumenta bem despreocupadamente. Então, o resto, para chegar a 900, tem que descer pela mitocôndria. Então, 760 mais 140 da glicólise, 900. A questão é que, para produzir 760 ATPs, mais hidrogênio tem que cair aqui, ó, na cadeia de transporte de elétrons. Isso quer dizer que eu preciso de mais oxigênio para remover esse hidrogênio. Então, agora, eu vou aumentar o consumo de oxigênio de 1,5 para 2 litros. Pergunta, esse exercício continua sendo aeróbio? Sim, por 3 vias, né? Do ponto de vista do oxigênio, está aqui embaixo, é aeróbio ainda, porque a quantidade de oxigênio que precisa chegar na mitocôndria, o meu coração consegue mandar. Acompanha o mouse, tá? Aqui de novo. Esses 2 litros, o meu coração dá conta de mandar. Do ponto de vista da quantidade de ATP produzida,
o exercício aeróbio, porque a maioria das ATPs, das 900 ATPs, estão sendo ressintetizadas pela mitocôndria. Tá? Então, por isso que o exercício é aeróbio. Terceiro ponto de vista, do ponto de vista da glicólise. O exercício aeróbio porque apesar de eu ter aumentado bastante a quantidade de ATP, de 700 para 900, a glicose não quis nem saber, eu só vou dar 20, e a mitocôndria que deu o resto. Então, a glicose continua aumentando preguiçosamente, digamos assim, tá? Então, esse exercício continua sendo aeróbio. Veja que eu estou dizendo a mesma coisa, né? Eu disse a mesma coisa 3 vezes, tá? Só porque quem não entendeu na primeira, entendeu na segunda. Quem não entendeu na segunda, entendeu na terceira. Aí agora vai acontecer algo interessante. Eu vou aumentar o exercício para 12 km por hora. Aqui, ó. Por isso que está numa cor diferente. Aqui a coisa começa a acontecer de forma interessante. Aí, como eu estou aumentando progressivamente de 2 em 2, vou aumentando de 200 em 200, 500, 700, 900, 1.100. A 12 por hora, eu vou gastar 1.100 ATPs por minuto. Então, quer dizer que eu tenho que ressintetizar os 1.100. Por que eu tenho que... Não posso ficar faltando nenhum. Porque a quantidade de ATP que eu tenho no meu corpo inteiro só dá para 4 segundos de vida. Então, toda ATP que eu para gastar no exercício, eu tenho que ressintetizá-la imediatamente. Tá? Então, está aqui, 1.100. O que vai acontecer? A glicólise fez o que ela quer fazer. Aqui, 160. Eu vou aumentando um pouquinho. Então, todo o resto, que é 940, vai ser por conta da mitocôndria. Tá? Só que para que a mitocôndria ressintetize 940 ATPs, vai ter que cair mais hidrogênio aqui, na cadeia de transporte elétrico. Então, vai ter que ter mais oxigênio para remover. De fato, o consumo de oxigênio agora aumentou para 2,5. Pergunta, agora eu quero que vocês falem. Vou olhar para vocês aqui. Esse exercício continua sendo aeróbio? Sim ou não? Continua, professor. Continua sendo. Gente, Rafael, tu não paga treinamento esportivo, né? Também. Ah, tá. Continua sendo aeróbio. Por quê? Eu creio que continua, porque está indo no máximo ali, no limite. E está no limite do aeróbio, né? Sim. Mas continua, ou seja, a quantidade de oxigênio que a mitocôndria precisa, o coração consegue mandar. Não é isso? Então, Moisés e Rafael estão corretos. E eu espero que todo mundo tenha pensado que nem Moisés e Rafael. Aí a sirene emergencial já está tocando, né? Exatamente. Então, a partir daqui, algo vai acontecer diferente, não é isso? Vamos lá. O que vai acontecer diferente, eu botei aqui, a situação ideal e a situação real, tá? Então, vamos lá. Uma pergunta aqui, Do ponto de vista do oxigênio, o exercício continua sendo aeróbio? Sim. Por quê? Rafael e Moisés responderam. Porque o oxigênio que a mitocôndria precisa, o coração manda. Do ponto de vista do ATP, o exercício continua sendo predominantemente aeróbio? Sim. Porque das 1.100 ATPs, a maioria, 940, está sendo ressintetizada dentro da mitocôndria. Do ponto de vista da glicólise, o exercício continua sendo aeróbio? Sim. Por quê? Porque a mitocôndria aumentou bem pouquinho. E essa pequena quantidade de trabalho glicolítico não provoca acúmulo de hidrogênio. Então, dos 3 pontos de vista, o exercício continua sendo aeróbio. Beleza? Vamos agora para a situação que seria o ideal. Tá? Eu vou aumentar a velocidade para 14 km por hora. Aí a produção de ATP, a gasto de ATP aumenta proporcionalmente. 500, mais 200, 700, mais 200, 900, mais 200, 1.100, mais 200, 1.300. Porque está bem igualzinho. Porque a velocidade está aumentando bem igualzinho, de 2 em 2, tá? Então, 1.300 ATPs. Beleza. O que aconteceria nessa situação? A glicólise vai aumentar para 180. Só que aí tem um problema. Para a glicólise aumentar apenas para 180, a mitocôndria tem que produzir 1.120 ATPs. Só que para a glicólise, para a mitocôndria, aliás, produzir 1.120 ATPs,
é necessário 3 litros de oxigênio. Acontece que o coração dessa pessoa só consegue mandar 2,5. Moral da história, a mitocôndria, ela não consegue produzir mais do que 940 ATPs. Então, o máximo que a mitocôndria desse sujeito consegue produzir são 940 ATPs. Ela não passa disso. Então, isso aqui, essa linha aqui, ela não vai acontecer. Porque a mitocôndria não tem capacidade para produzir mais do que 940 ATPs. O que vai acontecer é essa linha de baixo, ó, 14 km por hora, 1.300 ATPs do mesmo jeito, a mitocôndria não passa de 940. Isso quer dizer que o que faltar para 1.300 vai ter que ser a base da mitocôndria, da glicólise. Aí arruma a conta. Quanto é 1.300 menos 940? 360. Então, essa diferença aqui, ó, vai ter que ser cumprida pela glicólise. Então, a glicólise que vinha 100, 120, acompanha o mouse, 100, 120, 140, 160, ela, em vez de ir para 180, ela vai ter que pular para 360. Ou seja, ela que vinha trabalhando sossegadamente, ela agora vai ter que trabalhar desesperadamente. Muito. Na hora que essa glicólise começar a trabalhar muito, o que vai acontecer? A quantidade de hidrogênio que ela vai produzir aqui, ó, vai ficar maior do que o número de lançadeiras de malato aspartato. Resultado, vai acumular hidrogênio. Resultado, vai doer. Resultado, vai inativar a enzima fosfofrutoquinase. Resultado, vai inativar a TPase. Moral da história, você não vai conseguir mais se exercitar. Porque dói, porque não tem mais ATP, e o ATP que ainda tem não consegue quebrar para fazer o músculo contrair. Ou seja, eu entrei na fadiga muscular. Do que é que eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui do conceito de limiar anaeróbio. Então, o que é o limiar anaeróbio? É a máxima intensidade... Não, desculpa, deixa eu dar esse conceito agora não, tá? Vamos olhar para aqui agora. Do ponto de vista do oxigênio, esse exercício está aeróbio? Não mais. Por quê? Porque a quantidade que eu preciso de oxigênio, aqui, né? 3, meu coração não consegue dar. Então, esse exercício não é mais aeróbio. Tá? Do ponto de vista da glicólise, esse 14 por hora é aeróbio? Não. Por quê? Porque é uma intensidade em que a glicose está extremamente ativada e vai gerar acúmulo de hidrogênio. Agora, do ponto de vista da produção de ATP, esse exercício é aeróbio? Sim. Por quê? Porque mesmo nessas condições, a mitocôndria ainda está produzindo mais ATP do que a glicólise. É por isso que alguém diz assim, ó, não existe exercício predominantemente anaeróbio. Todo exercício, ele é predominantemente aeróbio. Você sempre produz ATP mais na mitocôndria do que no citosol. Se olhar nutricionalmente falando, de cada 500 ATPs que gordura produz 460 ATPs, e um mol de glicose produz 40. Ambos juntos, 500. De cada 500 ATPs que gordura e glicose produzem, só 4 é anaerobiamente. No exercício vai acontecer a mesma coisa. Só que quando o exercício virar anaeróbio, essa produção aqui fica rápida. Mas nunca vai superar essa daqui, ó. Não vai ter superação dessa daqui. Beleza? Então, o exercício, do ponto de vista quantitativo de ATP, sempre mais ATPs vão estar sendo produzidos na mitocôndria do que na glicólise. Ah, mas eu continuo aumentando a velocidade aqui, para 16 por hora, 18 por hora. Vai chegar uma hora que eu vou produzir mais ATPs aqui do que esses 940, é verdade. Só que antes disso acontecer, meu citosol já está tão lotado de hidrogênio que eu já entrei em fadiga. Então, sobre esse ponto de vista, não existe exercício anaeróbio. Vocês sempre vão ver
pessoas, professores dando aula, né? O exercício ele nunca é anaeróbio, ele sempre é aeróbio. Então, a gente troca o conceito de exercício aeróbio por exercício anaeróbio pelo conceito de exercício abaixo do limiar anaeróbio, que não gera acidose e fadiga, e exercício acima do limiar anaeróbio, que gera acidose e fadiga. Beleza? Só que tem que ter cuidado. Não é porque o exercício é abaixo do limiar anaeróbio que não vai ter fadiga. Vai ter fadiga, mas não por acidose. A fadiga no exercício de menor intensidade, ela vai demorar muito a acontecer, e ela vai acontecer muito por quê? Ou porque o glicogênio vai acabar, que só dura 1 hora, ou porque o exercício muito longo vai desgastar o motor do carro. Ou seja, os pontos cruzados de miosina se desgastam, de tanto se contrair. Aí vem a fadiga por desgaste muscular e por depressão do glicogênio. Agora, um corredor, que todo dia corre 3, 4 horas, 2 horas, e ele vai para uma maratona, como o músculo dele já está acostumado a fazer 2, 3, 4 horas de exercício, toda semana, vários dias na semana, a fadiga do maratonista vai acontecer não por desgaste muscular, mas apenas por depressão do glicogênio. Agora, se todo dia ele treina numa velocidade de 10, 12, 14 km por hora, e na maratona, só na maratona ele vai correr a 17 por hora, aí aquela maior velocidade gera um atrito maior nas cabeças da miosina e também vai gerar desgaste muscular. Ou seja, ele vai toda vez que tem desgaste do tecido muscular, você acorda dolorido no outro dia. Ou quase toda vez. Tá? Quando o desgaste é pronunciado, você acorda dolorido no outro dia. Então, um maratonista que hoje estava lá no pelotão com 5 pessoas, largaram lá 30 mil pessoas numa maratona. Quando ia com 30 quilômetros, só tinha 5 ali na frente. Aí ele não conseguiu acompanhar o ritmo dos outros. Ficou em 5º lugar. Por que ele ficou em 5º lugar? Porque acabou o glicogênio dele antes dos outros. Aí, quem teve mais glicogênio nos últimos 10 km de prova, ganhou, conseguiu manter a velocidade. E ele perdeu a velocidade. Só que quando é no outro dia, ele não acorda dolorido. Isso quer dizer que a fadiga dele foi provocada somente pela depressão do glicogênio. Mas se ele amanheceu dolorido, isso quer dizer que a fadiga dele foi provocada também pelo desgaste do tecido muscular. O músculo ficou todo arranhado e não conseguia mais se contrair direito durante o exercício. Mesmo que ele tivesse glicogênio, que não tinha, né? Porque numa maratona acaba tudo mesmo. Eu, como treinador, o que é que eu vou fazer? Se ele não amanheceu dolorido, eu vou fazer treinamentos para aumentar o VO2 máximo dele. Porque quanto maior o consumo de oxigênio, menos glicogênio ele gasta. Então, vai poupar glicogênio para a parte final da prova. E eu vou conversar com o nutricionista para fazer uma dieta muito caprichada de carboidratos na semana da próxima maratona dele. Beleza? Se ele não amanheceu dolorido, o que é que eu vou fazer com esse meu atleta? Não, é isso que eu falei. Mas se ele amanheceu dolorido, eu descobri que teve um problema no treinamento. O treinamento não preparou a máquina contrátil dele, o motor do carro dele, para suportar a prova. Das duas, uma. Ou ele não estava fazendo treino muito longo, mas é improvável que todo maratonista faz treinos longos, ou então ele não estava fazendo treino na velocidade da prova. O que eu vou fazer, então? Eu vou botar um treino na semana dele, para ele fazer uma longa distância, 10, 8 quilômetros, numa velocidade maior do que aquela que ele precisa fazer na prova. Para quando for no dia da prova, o tecido muscular dele está acostumado tanto com a distância, quanto com a velocidade que ele imprime. Essa é a diferença que eu tanto falo para vocês. Um profissional que tem esse nível de conhecimento nunca vai ser substituído pela inteligência artificial. Agora, o que só manda correr, corre 10, corre 12, dá 10 tiros de 1000, qualquer aplicativo de smartphone hoje já tem programa de treinamento do atleta. Professor. Se você comprar o Polar, que custa aí acima de R$1.000, você já pode programar, você pede para o Polar programar um treino para você.
Programar um treino, qualquer polar faz. Para que contratar um personal treino? Se o polar já programa um treino para mim. Beleza? Pois não, pode falar. Dentro da sua fala aí, que o senhor programaria um treino para aumentar o VO2 máximo dele, seria o caso dele cobrir uma longa distância no limiar anaeróbio, sem entrar na predominância da via energética anaeróbia? Depende, viu? É porque assim, ó, eu tentei dar uma explicação muito simplista, mas é mais complexa. O cara que passou da maratona, ele já deve ter alguns meses de treinamento, certo? Eu tenho o VO2 máximo dele pré-exercício, pré-treino, e acompanhando, tá? Aí eu vou ver de qual mês para qual mês que o VO2 máximo dele estabilizou. Primeira coisa que eu vou ver. Segunda coisa, eu vou comparar o VO2 máximo dele nessa temporada agora com o VO2 máximo histórico dele. Por exemplo, há 2 anos atrás, ele atingiu 80 mililitros por quilograma por minuto de VO2 máximo. E agora, nessa prova, ele está com 75. Então, eu estou vendo que ele não está com todo o potencial dele. Então, eu vou treinar para melhorar o VO2 máximo dele. Porque eu sei que ele pode chegar. Mas o melhor dele da vida do VO2 máximo dele foi 80. E nessa prova que ele perdeu ontem, ele está com 81, eu já sei que não adianta muito insistir no VO2 máximo dele, não. Aí a diferença é, na situação que ele está com 75, eu vou aumentar o volume de treino dele. Na situação que o VO2 máximo dele já está 81, eu vou botar ele para fazer, em vez de botar ele para fazer treinos mais longos, eu vou colocar ele para fazer treinos mais curtos, só que bem em cima da velocidade do limiar dele. Então, em vez de aumentar o VO2 máximo dele pelo aumento do tamanho do coração, com um treino longo, eu vou aumentar o VO2 máximo dele pelo aumento da capacidade do músculo dele de consumir mais oxigênio. Então, veja quão complexo é ser um treinador. Porque eu sempre vou estar trabalhando aqui, meio que catequizando vocês, é tentar fazer vocês verem, para que vocês futuramente não caiam na tentação de 95% dos profissionais de educação física. Não tentam compreender o treino, só faz prescrever, mas não compreende. Aí esse atleta, sabe o que eu vou fazer também? Como eu sei que ele perdeu a prova ali no final, ele está conseguindo até os 30, mas não está acompanhando os adversários nos 30 finais, imediatamente eu vou fazer um hemograma com ele. Se o hematócrito dele tiver 40% para baixo, ou a hemoglobina dele estiver 15 gramas para baixo, eu mando ele direto para o nutricionista para fazer um tratamento para melhorar, como se ele fosse um anêmico, como se ele tivesse com a doença anemia. Na hora que ele se tratar como se ele fosse anêmico, embora ele não esteja, porque a anemia é abaixo de 12 e ele está com 14, mas eu sei que atleta pode chegar até 17, então eu vou meter tratamento de anêmico nele, tá? Que não é doping, e para aumentar a hemoglobina dele para 18. Na hora que aumentar para 17, 18, tem mais oxigênio. Na hora que tem mais oxigênio, durante o exercício, aqui nesse caso dele, ó, se aqui ele estava gastando, produzindo 100 ATP, aqui no 12, que é o limiar dele, tá? Se aqui ele tá produzindo 160 ATPs pela glicólise, ele vai diminuir. Ele vai fazer agora só 140, porque quanto mais oxigênio eu tenho na mitocôndria, menos ATPs eu produzo pela glicose. Se eu produzo menos ATP pela glicose, eu gasto menos glicose. Se eu gasto menos glicose na corrida, quando chegar lá nos 30 quilômetros, o meu estoque de glicogênio está maior. Se o estoque de glicogênio está maior, eu perco menos velocidade. Aí, na próxima prova, eu vou conseguir acompanhar aquele bloco dos 5 até o final da prova. Aí ganha quem tiver mais velocidade no final. Tá? Isso é ser professor de educação física. O profissional de educação física, como chama o CREB. O resto, eu chamaria apenas de prescritor. Prescritor é quem qualquer um manda qualquer um correr. A minha filha pode dizer, pai, corre aí, vai até ali e volta. Qualquer um me manda fazer isso. Agora, saber o que está fazendo e corrigir,
olhar o desempenho do meu atleta, ou do não atleta, ou do meu hipertenso, ver que a pressão não está baixando, saber por que não está baixando e modificar o treinamento para fazer baixar, é outro nível. Aí sim, é o nível de um profissional da educação física. Entendeu? Por isso que a disciplina de fisiologia é importante, porque nas outras você aprende a prescrever. E aqui você compreende aquilo que você prescreveu. Beleza? Bom, é um assunto complexo, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido claramente essa questão do VO2. Inclusive, porque que do ponto de vista do ATP, o exercício vai ser sempre anaeróbio, porque a maioria das ATPs sempre vão estar sendo ressintetizadas na mitocôndria, tá bom? Então, vamos lá. O que é um exercício aeróbio? Olhando para o VO2. É aquele exercício em que a quantidade de oxigênio que eu preciso na mitocôndria, meu coração consegue fornecer. Consequentemente, a glicólise não precisa aumentar. Consequentemente, não vai produzir acúmulo de hidrogênio e acidose. Pronto. Isso é o conceito de exercício aeróbio. O que é limiar anaeróbio? Limiar anaeróbio é a máxima intensidade Professor, dá em que para eu repetir? consigo fazer um exercício físico sem que falte oxigênio na mitocôndria e sem que a minha glicólise dispare na sua atividade. Beleza? Aí alguém me chamou aí. Quem foi? Fui eu. Gostaria que o senhor repetisse esse conceito anterior. Tá, vamos lá, Jair. Tu também é treinamento esportivo, né? Estou descobrindo agora que tem várias pessoas que pagam treinamento. É porque são as pessoas que mais perguntam lá e mais perguntam aqui. Que mais participam das aulas. Vamos lá. Rapidinho, professor. Pois não. Só lembrando do oi no chat aí da chamada. Vamos lá, gente. Eu vou repetir, tá? Até ficar cansativo, para que ninguém depois diga, eu não sabia, tá? Todos os dias, às 10h15, em ponto, que é a tolerância, né, do atraso, o Manuel dá um cliquezinho aqui, bem aqui, ó, vocês estão vendo aqui, né? E gera uma chamada. Não sei se eu fiz com vocês, vou fazer aqui para vocês verem. Tá? E ele gera uma chamada automática, tá? Já gerou aqui, tá vendo? Quem está aqui apareceu, tá? Só que aqui apareceu, engraçado, que apareceu o povo que estava ontem aqui na aula, tá? Só de hoje. Todos os dias também, vou até fechar isso aqui que não preciso. Todos os dias, às 11h45, Manuel faz a mesma coisa, clica aqui de novo, beleza? E todos os dias, a qualquer momento aleatório, entre 10h15 e 11h45, ele pede para dar um oi. Ele me para, tá? Ele me para e ele pede para dar um oi, tá? Antes, ele pedia no chat, mas alguns alunos reclamaram, com razão, que prestando atenção na aula, não olhou para o chat. Então, ele vai falar verbalmente. E eu aviso também, tá bom? Quem perder uma das 3 chamadas, fica com uma presença e uma falta naquele dia. Quem perder 2 das 3 chamadas, fica com uma presença e uma falta naquele dia. E quem perder as 3, fica com 2 faltas naquele dia, tá bom? A ideia é, tá na aula, chegou pontualmente, com a tolerância, ficou na aula pelo menos até perto do fim, e não fez aquela coisa, né? De entrar aqui no site, no chat, e assistir televisão. Entendeu? Fazer o almoço. Tá? Então, aí, essa chamada é que você demonstra que você está realmente presente aqui, participando da aula. Beleza? Pronto. Então, é nesse sentido que a gente vai conduzir, tá? Já falei várias vezes, mas aí vou falar mais 1 ou 2 vezes, até ficar muito claro, e depois já está na memória de vocês. Repetindo. O que é um exercício aeróbio? Acompanhe o mouse. É aquele exercício em que a quantidade de oxigênio que eu preciso, que a minha mitocôndria precisa, é igual ou menor do que aquela quantidade de oxigênio que o meu sistema cardiovascular consegue mandar. Em outras palavras, é aquele exercício em que a necessidade de oxigênio pela mitocôndria é suprida pelo meu sistema cardiovascular. Em outras palavras,
é aquele exercício em que a glicólise não está tão intensa a ponto de provocar acidose. Agora, pergunta, o que é limiar anaeróbio? Limiar anaeróbio é a máxima intensidade de exercício que eu consigo realizar sem que falte oxigênio na mitocôndria ou sem que a glicólise precise compensar essa falta de oxigênio. De modo que, se ela compensar, ela vai estar numa velocidade tão alta que vai acumular hidrogênio no citoplasma. Beleza? Pronto. Nós vencemos o maior desafio desse primeiro bloco do nosso curso, que é a compreensão do exercício aeróbio, anaeróbio e, mais importante, a compreensão do limiar anaeróbio. Beleza? A gente vai voltar a falar do limiar anaeróbio. Dentro do sistema cardiovascular, vocês vão prescrever um treino para vocês, aeróbio e anaeróbio, pela frequência cardíaca, e dentro do sistema respiratório, a gente volta a falar nisso de novo. Que a gente vai aprender como é que eu acho o meu limiar anaeróbio, pelo teste ergospirométrico e por um teste indireto, que eu posso fazer numa pista de atletismo, para que vocês possam achar essa velocidade aqui, ó, de cada um de vocês, tá? A minha eu já sei, a minha é quase 14 por hora. A desse exemplo que eu dei é 12 por hora. A de vocês vai variar muito aí entre 8 e mais do que 14 por hora. Tá? Se praticarem muito exercício aeróbico, pode ser mais do que 14 por hora. Se forem praticantes de exercício só de musculação, a de vocês vai variar entre 8 e 12 km por hora. Tá? Professor, Oi, pois não. tem alguma relação do VO2 máximo com a velocidade do limiar? Por exemplo, uma pessoa tem 60 de VO2 máximo, vai ter uma velocidade entre X e Y. Aí uma pessoa Tem sim, viu? A gente vai ver isso muito lá dentro de respiratório, mas já que você perguntou, vamos lá, olha só. Se eu pegar a velocidade, suponhamos que aqui é um teste de uma pessoa normal, tá? Ele fez 12, ele fez 14, só que ele, quando ia para 15, ele não aguentou mais, tá? Então, isso aqui, ó, dele é o VO2 máximo. É o máximo de consumo de oxigênio que ele conseguiu, tá bom? E esse 12 é o limiar anaeróbio dele. Então, eu tenho aqui, ó, o LAN dele ocorreu a 12 km por hora. E o VO2 máximo dele ocorreu a 14 km por hora, tá? Eu posso transformar essa velocidade de km por hora em VO2. Isso é multiplicar por 3,5, tá? Então, vamos lá. Vou botar aqui de lado, tá? O LAN dele. Então, 12 vezes 3,5. Cadê? Eita, peraí, não posso fazer isso, não. Bom, vou fazer não, tá? Porque... Não, vou na calculadora aqui do celular. Porque se eu descartar aqui, eu perco esse negócio. Eu perco tudo que eu anotei aí. Cadê minha calculadora? 12 vezes 3,5. Então, ele atinge o limiar anaeróbio com VO2, que não é máximo, tá? Com VO2. Espera aí que saiu aqui, não. A canetinha que saiu. Eita, aqui eu tenho que escolher agora. Manter ou descartar? Vou falar, tá? Com VO2 de 42 mililitros por quilograma por minuto, tá? Que é 12 vezes 3,5. E ele atinge o VO2 máximo dele vai ser 14 vezes 3,5. O VO2 dessa pessoa é 49 mililitros por quilograma por minuto. Tá? Então, se eu quiser converter velocidade em VO2, multiplico por 3,5. Se eu quiser converter consumo de oxigênio em velocidade, eu divido por 3,5. Vocês vão fazer isso, na verdade, viu? Já agora no assunto de cardiovascular, vocês vão aprender a prescrever o treino de vocês. Vocês vão aprender a achar o VO2 máximo de vocês, prescrever o treino pelo VO2, transformando o consumo de oxigênio em velocidade. Tá?
Então, o próximo assunto, quando acabar a bioenergética, é justamente o sistema cardiovascular. Beleza? Eu vou descartar isso aqui. Pronto. Então, as anotações ali já foram embora. Dúvidas mais? Eu tenho uma dúvida. Pois não. Esse aumento na via da glicólise, ela é pela via bioenergética da glicogenólise. Qual é a via que faz com que haja esse... Vamos lá. Isso. Deixa eu dizer, o senhor entendeu? Entendi, tanto que eu vou responder o que você perguntou e mais algo, tá bom? Olha só. Você comeu carboidrato. Eu vou dar uma informação mais profunda do que a que eu dei para vocês antes, tá? A sua pergunta me levou a isso é muito bom. Você comeu carboidrato. Aí o carboidrato entra dentro do músculo, não é isso? A glicose, não é isso? Quando a glicose começa a se juntar com a outra para virar glicogênio, o nome disso é glicogênese, tá bom? A palavra gênese significa criação, formação, beleza? Então tá aqui, ó. Eu comi carboidrato, eu absorvi carboidrato na forma de glicose, a glicose, acompanha o mouse, ó, entra no sangue e vai grudar uma na outra para virar glicogênio. Esse fenômeno aqui, de formar o glicose, deixa eu até anotar aqui, tá? Não, não. Minha letra é feia demais. Esse fenômeno de a glicose se grudar uma na outra para virar glicogênio é chamado de glicogênese. Beleza? Aí, quando eu vou fazer exercício, a glicose que tinha se prendido uma na outra tem que se soltar para virar glicose. Isso quer dizer que eu estou quebrando a molécula de glicogênio. A essa quebra na molécula de glicogênio, eu dou o nome de glicogenólise, tá? Que você acabou de falar. Então, eu tenho glicogênese, que é a glicose virando glicogênio, e eu tenho glicogenólise, tá? Que é o glicogênio se quebrando para virar glicose. Aí, quando a glicose vai para essa reação aqui, a quebra da glicose vai ser chamada de glicólise. Então, eu tive glicogênese, formação do glicogênio, glicogenólise, quebra de glicogênio para virar glicose, e glicólise, quebra da glicose. Tá? Eu não falei para vocês, mas o que acontece? Quando o piruvato vira lactato, vou mostrar aqui, ó. Eu tenho até isso aqui, eu acho, em algum lugar. Tem aqui, ó. Olha só. Quando o piruvato vira lactato, tá vendo aqui que a glicólise, ó? Glicólise, não é isso, ó? Produção de 4 ATPs, não é isso? Glicólise, 4 ATPs, piruvato. Aí o piruvato vira lactato, não é isso? Quando o músculo enche de lactato, o músculo joga o lactato no sangue, o lactato vai para o fígado. No fígado acontece uma glicólise ao contrário. Ou seja, aqui glicólise virou piruvato, que virou lactato. Aqui, lactato vai virar piruvato, que vai virar glicose. Aí a glicose pode se juntar uma com a outra no fígado e virar glicogênio, ou pode voltar para o sangue e volta para o músculo. Por isso que o nome disso é ciclo de Cori. Tá? Essa formação de glicólise dentro do fígado, a partir do lactato ou de outras substâncias, é chamado de neoglicogênese. Então, eu tenho glicose. Quando a glicose dentro do fígado e dentro do músculo, tá? Vira glicogênio, glicogênese. Quando o glicogênio dentro do fígado ou dentro do músculo vira glicose no fígado para jogar a glicose no sangue e no músculo para a glicose ser usada como fonte de energia, glicogenólise. Quando a glicose é quebrada dentro do músculo, glicólise. E quando o fígado refaz o glicogênio, a partir do lactato, por exemplo, neoglicogênese. Então, gliconeogênese. Gliconeogênese ou neoglicogênese. A palavra neo é novo. Beleza? Então, é a partir disso que há esse aumento da glicólise acima do limiar anaeróbio?
Não, então o que acontece? Acima do limiar anaeróbio, eu vou ter muita glicogênese. Desculpa, glicogenólise. Ou seja, o glicogênio que está lá no músculo começa a quebrar, solta um monte de glicose no citoplasma. Então, eu tenho era a minha dúvida. Passado o limiar anaeróbio, vai aumentar a glicogenólise, a quebra do glicogênio muscular. Eu estou gastando mais glicogênio muscular. Aí aquele glicogênio que virou glicose, pela glicogenólise, vai sofrer uma glicólise. Aí a quebra da glicólise gera energia para produzir ATP. E é por isso que lá a sua amiga consegue emagrecer mais. O exemplo que o senhor deu lá no início, porque ela... Isso, é isso. Eu estou fazendo ela fazer um exercício com maior intensidade. Quando ela está fazendo o exercício com maior intensidade, ela gasta mais do carboidrato que comeu. Mas não só isso. Além de gastar mais da gordura, no caso, ela também vai gastar muito mais, vai queimar muito mais gordura, porque à medida que tudo isso está acontecendo, a gordura está entrando. Quanto mais intenso o exercício, mais gordura vai ser queimada para garantir a formação de ATP. a gordura precisa passar... Exercício mais intenso faz você queimar mais gordura e faz você gastar mais glicogênio. Então, você está gastando mais aquilo que você comeu. Se gasta mais do que comeu, tende a emagrecer mais. Tá, okay. Beleza? Entendi. Vamos lá, dúvidas mais. Pode falar qualquer um. Professor, Pois sobre não. esse cálculo que o senhor fez agora há pouco de capacidade do consumo máximo de oxigênio para o VO2 máximo, não é isso? Certo, isso. Aí o senhor dividiu o consumo máximo de oxigênio, que é ml por minuto por quilograma, por quanto mesmo? Por 3,5. Ah, tá. Aí dá um valor, certo? E esse valor Isso. É você transformando aquilo que está lá no aparelho, você faz um teste ergométrico. Não, peraí, fazer o seguinte, deixa eu fazer situação real. Eu fiz um há muito tempo, aí eu tenho um valor aqui de consumo máximo de oxigênio, só que não aparece o VO2 máximo. Mas você fez um teste ergométrico ou ergoespirométrico? Ergométrico. Ah, deixa eu fazer um caso meu, tá? Porque eu fiz um teste ergoespirométrico. Eu fiz um teste ergoespirométrico e ele deu o meu VO2 máximo. O meu VO2 máximo foi 60 mililitros por quilograma por minuto. Beleza? Você também fez o seu. Como? O seu deu quanto? Você deu 40, 50? Deu 45,2. Pronto. Tá? Como eu gosto de correr, o meu deu 60. Beleza? Só que como eu não fiz um teste ergométrico apenas, eu fiz um teste ergoespirométrico, a gente vai ver tudo isso nesse sistema respiratório, tá? Mas já vai começar a falar sobre isso no próximo assunto, que é o sistema cardiovascular. A máquina do teste ergoespirométrico também me deu o meu limiar anaeróbio. Ela disse que o meu limiar anaeróbio acontece naquela velocidade em que eu estou gastando 52 mililitros por quilograma por minuto. Beleza? Então, eu quero saber o seguinte, qual é o meu limite, qual é a minha velocidade que eu consigo correr uma prova de 10 quilômetros? É bem em cima do limiar anaeróbio. Como é que eu vou saber isso agora em velocidade? Muito simples. Eu pego esse 52 e divido por 3,5. Então, 3,5, tá? Que é 5. Então, 52 dividido por 3,5... 52 dividido por 3,5, fiz errado, 52 dividido por 3,5 dá 14,8 km por hora. 14,8 km por hora. Beleza? O que é que significa o limiar anaeróbio? O LAN é uma velocidade que as pessoas conseguem correr mais ou menos 30 minutos. Então, se eu fizer uma corrida que ela dure, uma corrida para mim, que seja aí de 7 quilômetros,
eu vou conseguir manter 14,8 nessa corrida. Eu não tenho uma corrida dessa, mas eu corro 10 quilômetros. Quando eu corro 10 quilômetros, eu consigo correr para 13,7 quilômetros por hora. Um pouquinho menos, né? Já que eu consigo correr, quando eu corro 10 quilômetros, eu corro para 43 minutos. Tá? Então, eu consigo já prever quanto eu faço. Beleza? Agora, deixa eu pegar agora o seu caso. Sim, outra coisa. Eu já sei que quando eu for treinar, eu devo treinar de 14 por hora, entre alguma coisa e 14 por hora. Tá? Esse alguma coisa e 14, esse alguma coisa eu falo daqui a pouco, e esse 14,8 é o meu limiar anaeróbio. Acima disso, eu entro no metabolismo anaeróbio. Tá? Aliás, deixa eu falar logo, tá? Quando eu fiz o teste ergospirométrico, eu tenho esse LAN aqui é um limiar chamado limiar anaeróbio 2. Mas eu também tenho o limiar anaeróbio 1, tá? Que eu não lembro quanto é o meu, tá? Eu sei que é um certo valor aqui, ó, que quando eu transformo em velocidade, ele dá 8,4 quilômetros por hora. Então, a minha velocidade de treino é essa aqui, ó. Toda vez que eu for fazer qualquer trabalho de corrida, que não esteja numa ladeira, subindo a ladeira, por exemplo, tá? Eu devo correr, no mínimo, a 8,4 por hora até 14,8 km por hora. Aí eu vou tentar fazer treinos de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 1h30, 2 horas. Quanto mais perto de 14 por hora, mais aquele meu treino só vai durar uns 30 minutos. Mas quanto mais eu vou baixando de 14, mais eu posso alongar o meu treino. Então, veja, não é correr. Quando eu vou correr, eu já sei a velocidade que eu devo usar. Se eu quero hoje correr 15 quilômetros, eu vou correr na casa de 12. Ah, mas eu quero correr hoje 30 minutos. Então, eu vou correr na casa de 14. Ah, não, hoje eu vou fazer um treino super longo, vou correr com 25 quilômetros. Então, eu corro aí entre 8 e 10 quilômetros por hora. Então, eu tenho claramente a velocidade certa para eu correr a distância que eu quero correr hoje. Entendeu? Mas vamos para o seu caso agora aqui. Vou abrir outro slide aqui. Você não fez o teste ergospirométrico. Isso que eu vou fazer agora, se vocês não entenderem, não se preocupem, porque é uma aula que vai ser dada lá dentro do sistema cardiovascular. Eu estou respondendo aí para o... Quem foi o menino? Para o Cássio, né? Estou respondendo para o Cássio detalhadamente, porque se são 11h40, não adianta eu entrar no outro assunto agora. Então, eu estou só consolidando a aula, em vez de entrar num assunto novo, tá? Então, vamos lá. Cássio fez o teste de VO2 máximo, que deu 40 e quanto, Cássio? 45,2. 45 mililitros por quilograma por minuto. E aí? Eu sou o médico cardiologista, fez isso com o Cássio. E eu, educador físico, vou fazer o que com esse número? Eu vou determinar a velocidade que ele deve adotar nos treinamentos dele. Então, se ele for correr num esteiro numa academia, por exemplo, sem inclinação, o que é que eu vou fazer com ele? Eu vou... Como eu não tenho o limiar anaeróbio dele, como eu tive no meu aqui, né? Eu tive o meu limiar anaeróbio, então o limiar anaeróbio diz a velocidade que eu devo fazer, a mínima e a máxima. Como eu não tenho o limiar anaeróbio dele, eu uso uma regra genérica, populacional, tá? O que é que diz a regra genérica? Que quando eu for treinar, eu devo treinar entre 50% e 80% do VO2 máximo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular 50% de 45 mililitros por quilograma por minuto. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 22,5 mililitros por quilograma por minuto. Como é que eu digo para ele? Como é que ele deve correr? Simples. Você vai dividir agora isso aqui por 3,5. Então, dividido por 3,5. Então, 22,5 por 3,5. 6,4 km por hora. Então, quando ele for fazer exercício na esteira, ele deve fazer, no mínimo, a 6,4 km por hora. Isso é o limite inferior.
da zona de treinamento aeróbio dele, tá? E 80% agora. 80% de 45 mililitros por quilograma por minuto vai dar 0,8, que é 80%, vezes 45. 36 mililitros por quilograma por minuto. Dividindo isso por 3,5, aí dentro do assunto de cardiovascular, vocês vão entender por que divide por 3,5, tá? Por que 3,5 e não 3,6? Por que não 1? Por que não 2? Tá? Então, contei a conta aqui, 36. 36 dividido por 3,5, 10,3 praticamente, né? 10, vamos para 28, 10,3 km por hora. Então, cadê o negócio que não tem? 10,3 quilômetros por hora. O que é que eu vou dizer? Baguncei aqui o negócio. Vou botar aqui de novo, tá? Bagunçou aqui. 10,3 quilômetros por hora. O que é que eu vou dizer para Cássio? Cássio, toda vez que você quiser fazer treinamento aeróbio, treine com velocidade no mínimo de 6,4, e até 10,3 km por hora. Agora, Cássio, não, mas hoje eu quero fazer um treino intervalado, corre e descanso, corre e descanso. Então, eu quero fazer, em vez de correr 10 quilômetros, eu quero fazer 10 tiros de 1.000 metros, com velocidade maior. Então, no mínimo, tem que ser 10,4 km por hora. Então, para treino intervalado, 10,3 para cima. Para treinos aeróbios e contínuos, entre 6,4 e 10,3 km por hora. Tudo isso eu tirei do quê? De um teste ergométrico. Peguei o teste ergométrico do cardiologista e cheguei a essa conclusão com o Cássio. Tá? Só que tudo isso vocês mesmos vão aprender a fazer para vocês mesmos no próximo assunto, que é sistema cardiovascular. Vocês vão aprender a prescrever o treino de vocês. Tá bom? Só que aí Cássio vai dizer uma coisa, Alexandre, mas eu não quero correr na esteira. Eu quero ir para a rua. Só que na rua tem ladeira. Então, eu não posso manter 10 por hora na descida e 10 por hora na subida. Solução. Pega o teste ergométrico, onde tem o VO2 máximo, procura a frequência cardíaca. Então, em vez de eu determinar a velocidade dele pela velocidade, eu determino pela frequência cardíaca. Vamos supor que com 10 por hora, a frequência cardíaca dele fique em 150. E que com 6 por hora, a frequência cardíaca dele fique 120. Então, ele vai correr aqui, ó, 120, 150. Então, na ladeira, ele vai deixar o coração dele 150. Só que, para isso, ele não vai correr a 10 por hora, vai correr a 8 por hora. Dependendo da ladeira, quanto mais inclinada a ladeira, menor a velocidade para que ele mantenha o mesmo 150 por hora. Na verdade, frequência cardíaca é o modo mais prático de fazer treinamento. Até porque isso aí, ó, só vale para corrida. E só vale para corrida sem ladeira. Mas frequência cardíaca vale para tudo. Se eu achar a frequência cardíaca dele, eu quero fazer uma aula de dança. Tá aqui, ó, 120, 150. Eu quero nadar, 120, 150. Eu quero pedalar, 120, 150. Eu quero correr na esteira, 120, 150. Quero correr na rua, 120, 150. Então, a gente usa mesmo a frequência cardíaca para o treinamento. Beleza? Dúvidas mais? Temos 10 minutos. Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não, Rafael. No modelo matemático lá que o senhor apresentou, aquela tabela, o senhor fez as contas sempre em cima do VO2 máximo, exatamente do VO2 máximo. E nos modelos práticos aí, tanto o seu quanto do Cássio, o VO2 máximo, a quantidade de oxigênio que o coração bombeia é um pouco acima do LAN, do limite do limiar anaeróbio, correto? Correto. Seria de que esse oxigênio ele precisa circular pelo resto do corpo, por outros sistemas. Não, é assim, ó. No caso de Cássio, no meu caso, eu tinha um cachorro, eu cacei com um cachorro.
No caso de Cássio, eu não tinha o cachorro, eu cacei com gato. Deixa eu explicar isso agora, né? Por enquanto, eu mais compliquei do que ajudei, tá? Olha, como eu fiz Alexandre? Deixa eu ver como é que faz. Não, peraí. Não. VO2 máximo, limiar anaeróbio 1, limiar, não, 2 e limiar anaeróbio 1, tá certo? Aí vamos lá aqui, ó. Alexandre e Cássio, beleza? Como eu fiz um teste de ergospirométrico, o ergospirométrico me deu o meu VO2 máximo, 60 mililitros, quilograma por minuto. Ele me deu o limiar anaeróbio 2, que é 52 mililitros por quilograma por minuto, e me deu o limiar anaeróbio 1, que eu não lembro, mas é só calcular. Como eu sei que é 8,4 vezes 3,5, 29. Tá? 29 mililitros por quilograma por minuto. Beleza? Então, eu já tenho aqui, ó, definidamente, o meu VO2 máximo, e isto aqui, ó, é a minha zona aeróbia de treinamento. Tá? Só que eu converti em velocidade. Eu posso converter isso em velocidade ou em frequência cardíaca. Beleza? Cássio, ele só fez o teste normal, ergométrico. Então, ele só tem o VO2 máximo dele, 45 mililitros por quilograma por minuto. Como é que eu vou fazer um treino de Cássio, se eu não tenho o limiar 1 nem o 2? Como eu não tenho o limiar 1 nem o 2 de Cássio, eu uso uma estratégia que é o fato de que a maioria das pessoas, não, a população do mundo, em média, tá? Em média, atinge o limiar 2 a 80% do VO2 máximo. E, em média, a população atinge o limiar 1 a 50% do VO2. Então, para cá, se eu calculei assim, ó, 80% de 45 e 50% de 45 para prescrever o treino dele. Tá? Só que o treino dele suponhamos que eu seja um personal trainer. Então, a função do personal trainer é personalizar o treino. Então, eu personalizei o treino. Ó. Se eu disser a Cássio que corra a 80% de 45, ou a 50% de 45, que a velocidade está aqui, né, nesse outro slide, né? Está aqui, ó, tá? Então, ele precisa... Esse treino só vale para Cássio. Mas esse treino não está tão personalizado assim. Por quê? Porque, embora o treino seja feito no VO2 máximo dele, isso aqui é só dele, isso aqui é um dado populacional. Isso aqui também. Já comigo, não. Ó. Esse dado aqui, eu não vou botar 80%, porque eu já calculei. O teste limiar anaeróbio já me disse quanto. Notem que se eu for calcular aqui, ó, 52% de 60%, não dá necessariamente 80%. Porque aí o meu treino está muito mais personalizado. Porque eu não precisei usar um dado populacional. Eu estou usando um dado meu. É o meu organismo que funciona assim. Então, se eu calcular aqui, ó, 80%, eu vou calcular aqui, 80%, não, 52 é quanto por cento de 60? Então, 52 vezes 100, vezes 100 igual, dividido por 60. Fiz errado. Deixa eu ver aqui. Aqui 60 é 100, 52 vezes 100 igual, dividido por 60. Ó, enquanto a população atinge o limiar anaeróbio 2 com 80%, no meu caso deu 86%. Então, entendeu? Então, o meu treino está mais preciso. Porque se eu não tivesse feito o teste limiar anaeróbio, eu ia prescrever 80% do meu. Mas, na prática, realmente, o meu é 86%. Essa parte eu entendi, professor. A minha dúvida é o seguinte, é por que no modelo que o senhor apresentou durante a aula, o exercício ele mudou de características anaeróbias exatamente em cima do VO2 máximo.
E por que que o lama está abaixo entendi. do VO2 máximo? Nesse exemplo aqui da aula, ele correu 14 por hora. Só que com 14 por hora, ele não conseguiu ir para 16 porque ele entrou em fadiga. Sua pergunta é interessante, viu? Vamos lá. Ó, no modelo, com 12 por hora, acabou o oxigênio da mitocôndria. Mas quando acaba o oxigênio da mitocôndria, o exercício acaba? Não. Não, porque eu ainda tenho a glicólise para tentar me socorrer. Aí a glicólise me socorreu na velocidade de 14 por hora. Certo, mas a minha dúvida é a seguinte. Sim. Aqui, o seu limiar anaeróbio, ele é exatamente igual ao seu VO2 máximo, tá vendo? 2,5, 2,5. Não. Não? Não, vamos lá. Eu entendi a sua questão, tá? Olha só. Eu entendi o seu problema. Quando eu botei esse VO2 máximo aqui, eu coloquei como a máxima capacidade do meu coração de mandar oxigênio para o meu músculo, entendeu? Só que esse VO2 máximo não é o VO2 máximo do teste. Quando Agora, era exatamente essa diferença que estava me deixando... Não. Quando eu atingi 12 por hora, minha mitocôndria precisava de 2,5 litros de oxigênio. É o máximo que meu coração conseguia mandar, entendeu? Só que, quando aconteceu isso, eu ainda consegui fazer um pouco mais de exercício. Se eu conseguir fazer um pouco mais de exercício, eu gastei um pouquinho mais de oxigênio, tá? Então, o VO2 máximo, nesse caso aqui, deve ter sido por volta de 2,8 litros, 3,2 litros, tá? Então, o VO2 máximo, esse VO2 máximo aqui, eu entendi, você colocou, porque eu devia ter colocado aqui, não VO2 máximo, mas eu colocou máxima capacidade do coração, para não confundir isso aqui com esse aqui, ó, com gasto de oxigênio aqui, ó, nesse momento do exercício. Esse entendeu? número amarelo está mais para o LAN2, no caso, né? Não é o LAN2, porque é a capacidade do meu coração de mandar oxigênio. Uhum. Entendeu? Só que depois disso o exercício continua. Se o exercício continua, isso quer dizer que eu continuei gastando oxigênio naquele exercício. Entendeu? Não acima da capacidade do meu coração, mas só porque eu continuo correndo. Se eu continuo correndo, eu continuo gastando oxigênio. Beleza? O que me levou a um equívoco foi eu ter colocado o nome aqui VO2 máximo. Devia ter colocado máxima capacidade de consumo de oxigênio pela mitocôndria e não pelo corpo inteiro. Entendeu? Aí eu acho que teria esclarecido mais. Tá? Mas a sua dúvida fez ver que você entendeu. Então, o VO2 máximo ele é maior do que o LAN. Tá? É um consumo de oxigênio maior do que o do LAN. Que é quando você atinge o limiar. Porque, veja só, quando você atinge o limiar, a glicólise começa a aumentar. Não quer dizer que acabou o oxigênio, não. É que a glicólise começou a aumentar. Só que entre a glicólise começar a aumentar e a acidose chegar, eu ainda consigo gastar um pouco mais de oxigênio. Aí, por isso que o VO2 máximo é maior do que o limiar anaeróbio. Tá certo? Dúvidas mais? Sem dúvidas? Beleza, então. Então, vamos lá. Eu vou postar agora uma tarefa lá no Cigar, onde eu vou fazer questão ligada a limiar anaeróbio, e vou fazer... Eu já fiz questão ligada a dizer assim, exercício tal, jogar, arremessar um peso, é aeróbio ou não aeróbio? Eu fiz isso com você já, não? Já teve um exercício desse jeito? O senhor fez aqui na aula, perguntando na aula, mas aqui só perguntando, né? Pronto. Eu vou fazer um exercício lá no Cigar, onde eu vou colocar várias situações e vocês vão dizer se é aeróbio lático, anaeróbio lático, anaeróbio lático, aeróbio, tá? De outro lado, eu vou fazer perguntas ligadas ao metabolismo aeróbio, ao limiar anaeróbio, VO2 máximo e acidose, beleza? Aí vocês têm até 9h59 da próxima aula para ter respondido as questões, tá? Podem discutir à vontade lá no grupo. Se discutir escondido de mim, não, tá? Pode colar, discutir, conversar lá no chat. A ideia dessa atividade é, ao mesmo tempo que vale nota, induzir vocês a discutir o assunto.
Então, no que estão discutindo o assunto, estão aprendendo. Qual é o mais importante? É a nota ou discutir o assunto? Ou aprender? Aprender. Então, eu não faço questão que vocês conversem uns com os outros. Porque conversar uns com os outros vai fazer vocês aprenderem mais do que se não conversar uns com os outros. Então, a conversa é livre. Tá? Pode colar. Só não comenta assim, diz aí qual é a letra que marca. Tá? Não, eu quero que vocês conversem, discutam, compreendam e vão lá e marquem a alternativa adequada, compreendendo como resultado da conversa que vocês tiveram. Beleza? Então, por hoje é isso aí e até a próxima. Beleza? Já vou fazer aqui a questão da prova. Vocês podem até ficar vendo aí. Já estão liberados, podem ir embora. Viu? Professor, Pois não. não é bem uma dúvida, não, mas e é ao mesmo tempo uma dúvida, né? Mas eu gostaria que o senhor fizesse isso para a próxima aula, se for possível, né? No início. Eu gostaria que o senhor fizesse alguma relação sobre a escala de esforço de Borg em relação ao exercício aeróbico na próxima aula. Eu não diria na próxima aula, posso fazer, antecipar para você, mas é um assunto que já está previsto lá dentro do sistema cardiovascular. Já, né? Mas não tem problema nenhum de eu fazer agora, não. Posso fazer, tranquilo, viu? Tá ok. Tá ok, obrigado. Valeu. Ô, professor, só mais uma dúvida sobre o Pois exame. não, pode falar. Eu tô olhando aqui o exame, tentando entender. É que é antigo já, faz uns 4 anos. Mas aí ele também mostra a frequência cardíaca, tipo, em alguns tempos do teste, né? E aí eu não sei se tem a ver com a frequência que o senhor falou de... Tudo a ver, tudíssimo a ver, tá? Na verdade, é só eu olhar aí, ó. Quando você estava no seu VO2 máximo, quanto é que estava a sua frequência cardíaca? Aí isso eu uso para prescrever o treino. Exatamente isso aí. Ah, tá. Bem por aí mesmo. Ah, entendi. Hoje, Obrigado, professor. Nada, tranquilo, cara. Valeu. Professor, Oi. Professor, quando o senhor abriu aí, eu vi que tinha um exercício que não apareceu aqui para mim. Lá no Não, é porque pode ser que eu tenha feito um exercício e não soltei ainda para a turma, viu? Ah, entendi. Que eu vi uma data ali. Eu posso ir montando. Hoje. Isso, eu posso estar montando os exercícios e. Até agora eu acho que eu só fiz um exercício com vocês. Aqui, pelo cigarro. Foi marcar. Foi um 2? Quiz. Não, foi um quiz e outro para a gente escrever lá. Exato. Sobre o exame. Pronto, exatamente. Tá? De marcar agora, questãozinha de marcar, esse é o segundo que eu vou fazer. Eu fiquei curioso para saber. Então, pode falar. Dos seus atletas, dos atletas que o senhor já treinou, qual que já teve o maior volume de oxigênio por litro lá? Rapaz, quando eu era atleta, eu tinha 77 mililitros por quilograma por minuto. Tá? Mas Edinalva tinha por aí também, mas é mulher, né? E eu conheci um atleta, não treinei ele, que ele tinha 83. E atletas de alto nível, nível olímpico, o VO2 deles fica ali entre 85 e 100. E o da gente é 40, o normal é 40. O meu é 60, já é muita coisa, entendeu? A maioria das pessoas, como é o menino que mostrou o Cássio aí, é ali na casa de entre 40 e 50 mesmo. Entendeu? Professor, já que o Moisés falou dos atletas aí, só fora do assunto total, o senhor lembra dos atletas que participou assim, nos times que o senhor treinou? No futebol, o VO2 max dos caras é na casa de... Eu tenho tudo anotado aqui, futebol eu tenho tudo, viu? O VO2 max de atleta de futebol é assim, ó. Quando eles chegam para a pré-temporada, é entre 50 e 55. A maioria. Aí tem uns melhores e outros piores. Dentro da temporada, a média é 60. Veja que eu tenho 52 anos e meu VO2 é 60. Eu vou explicar isso a vocês futuramente, tá? E principalmente em treinamento esportivo. Jogador de futebol tem um VO2 máximo bom, mas não ótimo.
Você não precisa ter um ótimo VO2 para jogar futebol, não. Tanto que qualquer pessoa como eu, que faz 2 carreirinhas por dia, por semana, e 2 pedais por semana, eu já tenho um VO2 igual ao de jogador de futebol, de alto nível. Entendi. Eu perguntei mais sobre os atletas, porque meu cunhado falou que treinou no time que o senhor treinava também, participava. Certo. Trabalhava. Eu acho que foi o CSP ou Alto CSP, Esporte. trabalhei no CSP, Botafogo, exatamente. Deve ter sido CSP. Ah, tá. Ele foi atleta, ele falou que conhecia o senhor. Isso, exatamente. Eu fazia o teste VO2 máximo com ele. Exatamente. Uma pergunta. Isso. Escolha. Professor, pode terminar de gravar. Eita! Vou fechar logo tudo. Vou fechar tudo aqui, viu? Tá gravando. Tá só aumentando o tamanho do arquivo. Já vou fechar aqui, viu? Pronto, vou terminar de gravar e vou fechar, beleza? Daqui a pouco as questões estão lá para vocês.